Mas, meu amado, nós chegamos aqui. E a única finalidade é encontrar contigo. A única finalidade, Senhor, é exaltar o teu nome. É glorificar, Senhor, a tua presença. É dizer que tu és a nossa porção, tu és a nossa herança. Tu és o nosso Deus, tu és o nosso tudo. Não sabemos sobreviver, nem viver, nem temos motivo de viver se não for para ti, Senhor. Estamos aqui, a nossa vida pertence ao Senhor. Eu entrego este culto a ti. Eu entrego, Senhor, o louvor em tuas mãos para o Senhor. A nossa vida somente, Senhor, em oferecimento à tua presença, à tua pessoa. O Senhor tem a primazia aqui neste lugar. Esteja conosco, Senhor. Fala os nossos corações esta noite. Também te pedimos pelo culto ali no Cristo, Senhor. Abençoa poderosamente os irmãos que ali estão reunidos. Que a tua presença seja abundante lá e também aqui, para a glória e louvor do teu nome. Recebe a nossa adoração e o nosso louvor nesta tarde, início de noite, em nome de Jesus. Amém. Louvemos. Graça e paz, igreja. Amém. Hoje estamos celebrando a ceia do Senhor e vamos relembrar que nós estamos aqui porque Ele vive. Aleluia. E reina em nosso meio. Amém? Com palmas. Perplexos, mas não desesperados.
perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. Mais uma vez, do início. Pressionados, mas não desanimados, perplexos, mas não desesperados, estamos de pé. Perseguidos, mas não abandonados, abatidos, mas não destruídos, estamos de pé, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé. A perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor. Mais uma vez, a perseguição não parou a igreja, o Coliseu não parou a igreja, os leões não pararam a igreja do Senhor. O inferno não pode prevalecer, vamos avançar, não vamos parar de crescer, ninguém pode parar a igreja do Senhor, não caminhamos pelo que vemos, o que nos move é o que nós cremos, nação santa, somos a igreja, vivemos por fé, estamos de pé, vivemos por fé, estamos de pé. Amém, glória a Deus. Vamos continuar adorando ao Senhor, lembrando que Ele é soberano sobre a nossa vida, soberano porque Ele nos deu a sua graça, mesmo não merecendo, e não há como explicar esse amor, mas sabemos que todas as coisas o Senhor fez para o bem daqueles que o amam. Tu és soberano sobre a terra, sobre os céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem.
céus, tu és Senhor absoluto. Tudo que existe acontece, tu sabes muito bem, tu és tremendo. Mas apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. E apesar dessa glória que tens, tu te importas comigo também. E esse amor tão grande eleva-me, amarra-me a ti. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Tu és tremendo. Aleluia. Glória a Deus. Ele é grande, não há outro igual ao nosso Deus. Aleluia. É por isso que nós te entronizamos nesta noite, Senhor. Te rendemos toda a honra, toda a glória, pois só tu és o Rei sobre toda a terra. Grande é o Senhor e muito digno de louvor. Na cidade do nosso Deus, seu santo monte, alegria de toda a terra. Grande é o Senhor em quem nós temos a vitória, e quem nos ajuda contra o inimigo. Por isso diante dele nos prostramos. Queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Grande é o Senhor que nós temos, em quem nós temos a vitória.
diante dele nos prostramos, te adoramos, queremos o teu nome engrandecer e agradecer-te por tua obra em nossas vidas. Confiamos em teu infinito amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra. Queremos o teu nome engrandecer, teu nome engrandecer e agradecer-te. Nós confiamos em teu amor, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra, pois só tu és o Deus eterno sobre toda a terra e céus. Senhor, te entregamos esses louvores. Obrigado pela tua presença, obrigado pelo teu infinito amor, obrigado por ter nos alcançado, obrigado pela vida, obrigado pelas tuas misericórdias e por tua bondade que nos alcança dia após dia. Tu és santo, tu és grande, tu és soberano, não há outro igual ao nosso Deus. Fica conosco durante todo esse culto e recebe toda a honra, toda a glória e todo o louvor. É assim que nós choramos e te agradecemos. Em nome de Jesus, a igreja diz amém. Glória a Deus. Pode sentar, meus irmãos. Louvado seja o nome de Jesus. No dia 13 de setembro, né? Agosto, setembro, não é isso? O nosso bispo, ele vai estar aqui conosco, lá no Cristo, né? Ele vai estar fazendo uma temporada aqui no Nordeste, vai em Recife, se eu não me engano, não sei se Rio Grande do Norte. Aí aqui em João Pessoa ele vem na quarta-feira, vai na quarta-feira lá no Cristo e na sexta-feira lá no Geisel, né? Então eu queria muito que vocês estivessem lá nesse dia 13. A gente vai ter o culto normal na terça, né? Mas na quarta eu queria muito que vocês estivessem lá. A gente, todo mundo que faz parte do grupo que vem, né? Para a gente estar aí ouvindo a palavra através do nosso bispo, né? A nossa denominação, ela é episcopal. Nós temos o bispo primaz, que é o que vem, que é o bispo de todas as igrejas de Nova Vida. E também vai estar conosco o bispo Alexandre, que é o bispo lá de Recife, que é o bispo do Nordeste, que toma conta dos pastores das igrejas aqui do Nordeste. Então é um dia ímpar, né? Porque dificilmente ele vem em João Pessoa por conta da agenda dele. E vocês que não conhecem ainda vai passar a conhecer o nosso bispo Walter Macalester, tá bom? Então eu peço que vocês estejam nesse dia lá. Outra coisa boa também é que sábado que vem, se o Senhor permitir não chover nesse dia, a gente começa a fazer já a obra aí da coberta. Glória a Deus. Vamos começar já está tudo certo, acertei já com o pedreiro, ele vem aí. E o primeiro passo é exatamente aquela coisa lá do alicerce, né, que chama, para poder colocar as colunas. Pronto. E aí, Léo? E aí, a gente precisa de um milagre, porque ele cobrou a diária no sábado, né, de R$150. Ele, por enquanto, vai iniciar no sábado. Ele está com outro serviço, né? Aí eu consultei o pastor Augusto já fez muita confissão e tal, ele disse, pastor, é o preço mesmo, é esse mesmo. Só que um detalhe, esse pedreiro é muito bom, trabalha rápido, vai estar sempre alguém aqui com ele, né? Eu vou estar a parte da manhã e a parte da tarde, como vai ter
estudo, né? Então o William está aí, Leandro, o Diácono Leandro. Mas a parte da manhã, todo sábado eu vou estar aqui, né? Dando aquela pressão, né, Léo? Vamos lá, oh, o buraco está muito raso, mais fundo, né? Cuidado com a fossa. Então, meus irmãos, é o momento de vocês, sei que vocês estão orando por essa obra, a gente está ansioso, né? Para parar essa luta, né? Corre para cá, corre para lá. Mas é hora também agora de a gente se envolver, sabe? De poupar mesmo, né? Poupar o chocolate, poupar o pastel e ofertar e dizimar do Senhor para a gente terminar uma conta mais rápido. A gente está com um dinheiro aí do material, na parte estrutural de cimento, essas coisas ali já compramos. Mas a parte madeira a gente não vê nem a linha do tempo, né? A madeira a gente nem vê. Mas a gente crê no Deus que pode, né? Então, essa é uma segunda etapa que vai vir depois, né? A primeira etapa é começar, a gente já vislumbrar a obra acontecendo, tá bom? Então, orem, se envolvam nisso aí também, tá ok? Louvorzão é quando? Sábado. Sábado que vem tem um louvorzão, né? Para vocês que querem ir para o louvorzão, né? Vem para cá, aí a gente termina mais cedo, termina assim umas 4 horas, né? Mais tarde, lá começa que horas? 5 horas, então tem que terminar 4 horas para chegar, né? Então a gente começa mais cedo no sábado e termina de 4 horas em ponto para poder, quem quiser ir para o louvorzão também quero ir, vou estar lá também, não posso faltar, Então, sábado que vem, louvorzão, Louvor e Geração Ação estão promovendo lá no Cristo, muito bom. Tem alguma banda de fora? Só a tua? Qual é o nome da banda? Sertão 4? Como é? Sector 4? Significa o que Sector 4? É uma longa explicação. Eu tenho Sertão 4. Mas é alguma coisa relacionada ao céu. Amém. Lá ele vai explicar, né? Lá a gente já sabe. Para todo mundo saber. Tem que ir para saber. Tem que ir para saber, isso é o chão da coisa. Eu quero também aqui, né, em público, louvar a Deus pelo livramento que o seu Deus, né, a irmã Dilene, né, para quem não sabe, aí, a irmã Dilene sofreu um assalto, uma tentativa de assalto, na verdade, né? E aí o camarada não atirou, que foi um milagre, né? Porque ela, quando puxou a mão dela, então qual é o da gente? É puxar de volta e correr, né? Não foi isso mais ou menos? Ela correu, mas o cara não atirou, né? Tinha botado a arma na sua cabeça, né? Pois é. E aí depois, devido ao choque, né, do medo, ela passou mal, aí o filho dela Eduardo levou para o hospital, mas graças a Deus está aí. Viva da Silva. Glorificando o Senhor. Então louvado seja Deus pelo livramento, porque Deus cuida dos seus. Viu, minha querida? Deus te abençoe. E cuidado, aquele tijolo lá, não gostei daquele tijolo ali não, manda tirar. Estão tirando, pronto. Então eu cheguei lá, o negócio tudo tampando a visão ali. Eu digo, rapaz, isso é perigoso isso aqui. Aí eu mandava tirar os tijolos daí, leva lá para o grupo de vídeo, né? Mas não é da tua casa não, os tijolos, né? Do vizinho. Tá. Meus irmãos, vamos ofertar ao Senhor, né? Tá aqui os envelopes, tá bom? Você que tem sua oferta, tem seu dízimo, faça com muita fé, né? Sabendo a quem faz. Ele é o Senhor que contempla todas as coisas, que vê todas as coisas, né, Simone? Eu acho tão lindo. Eu fosse usar um texto, eu só usava esse da viúva. Porque o que me chama a atenção não é o que a viúva ofertou, porque ela ofertou tudo, a bichinha, né? A Bíblia diz que ela ofertou da sua pobreza. Mas o que me chama a atenção é Jesus observando aqui. A gente acha que as pequenas coisas Jesus não observa, mas ele observa, ele está olhando a gente. Eu já contei do microfone, né? A gente comentando do microfone aqui, não era nem previsão de comprar, a gente conversando, dizendo assim, depois do data show a gente compra o microfone. Quando foi à noite, Eliel, uma irmã veio trazer o microfone para a gente. Até isso Deus escuta, a conversa, o bate-papo da gente. Então Deus olha todas as coisas, né? Quando você faz de coração, então Ele contempla isso aí e te abençoa com toda certeza. Amém? Fica lá, Edson, Diácono Edson. Da casa tem um envelope, enquanto louvamos ao Senhor, você com muita alegria pega um envelope aí. Eu olho para a cruz e para a cruz eu vou.
ansioso por participar de sua obra voluntária. Meu Salvador na cruz mostrou o amor do Pai. Aleluia. Do justo Deus. E a maestro vai receber duas mãos e vai te abençoar. Pode vir. Pela cruz me chamou gentilmente, retraindo eu sem palavras, me aproximou, rebaixado do seu amor. Glória a Deus. Deus Pai Todo-Poderoso, somos gratos a Ti, ó Pai, pelo sustento que Tu nos deste. Sou grato a Ti, Senhor, pela saúde de poder trabalhar, pela inteligência, ó Deus Pai, de entender, Senhor, como é o nosso trabalho, ó Deus Pai. Te agradecemos, ó Deus, pelo sustento da nossa casa. E assim, Senhor, sabemos que trazer dízimos e ofertas, Senhor, é gratidão por Ti, ó Deus, pelo que Tu fizeste, ó Deus Pai Todo-Poderoso, sobre nossas vidas. E assim te agradecemos. Teus servos estão felizes por receber de Ti, ó Deus, e assim trazer a casa do Senhor para ser aplicado na Tua obra e ser revertido em alma, Senhor, para o Teu reino. Louvado e exaltado seja o Teu santo nome por tudo. Amém. Posição. Outra coisa também, olha que trabalho bonito, né, meus irmãos? Olha, tá vendo aí? A irmã Marlene, a Marlene que fez 2. Esse aqui, aí o outro a gente vai colocar pra gente usar todo o culto, que é para colocar o símbolo da Nova Vida, das igrejinhas, né? As 3 casinhas. Mas desde já eu louvo a Deus por sua vida, muito obrigado, viu? Belezou aqui, né? Já baixa de coisa feia, o pastor feio, o púlpito feio, né? Agora fica mais bonito. Obrigado, Samara. Obrigado. Meus irmãos, eu gostaria que vocês abrissem em Romanos capítulo 7. Romanos capítulo 7, versículo 24 e 25. Esse quadrante acho que é do. Romanos capítulo 7, 24 e 25. O título da mensagem de hoje é Doutor Lei disse que o nosso caso é muito grave. Gostaria que você ficasse em pé e reverendo essa palavra. Desventurado o homem que sou, quem me livrará do corpo desta morte? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Vamos ler esse último versículo? Graças a Deus por Jesus Cristo, nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado. Pai, nós te louvamos, te agradecemos por esse texto maravilhoso que tanto nos mostra, Senhor, teu benefício, teu amor para com nós pecadores. Muito obrigado. Usa a minha instrumentalidade para abençoar a tua igreja que aqui está, em nome de Jesus. Amém. Podem sentar, meus irmãos. O apóstolo Paulo aqui, ele está falando da vida carnal, a vida que todo ser humano nasce com ela, a vida que uma criança já nasce com ela. Uma criança você não ensina a bater na outra criancinha, você não ensina a que ela chame palavrão, mas de repente ela começa a chamar, ela bate, ela mente,
Isso aí é o que a Bíblia chama da corrupção natural. O homem nasce com essa corrupção natural, o pecado que herdamos de Adão. Então o apóstolo Paulo está falando nisso, está falando do pecado. Esta viva demonstração da carne, a tendência em pecar é claramente apontada pela lei de Deus. Se você colocar aí para mim o verso 7, por favor, do Romanos 7:7, por favor. Olha o que é que diz o verso 7, que eu acabei de colocar. Olha, que diremos, pois? É a lei pecado? De modo nenhum. Mas eu não teria conhecido o pecado senão por intermédio da lei. Pois não teria eu conhecido a cobiça se a lei não dissesse, não cobiçará. Então o que é que a lei faz? A lei, ela mostra quem nós somos. A lei aponta, dá um diagnóstico. A lei é como se fosse um médico que nos examina e diz, olha, seu diagnóstico é esse. E o nosso diagnóstico é pecado, é a corrupção da carne. Por isso que o tema aqui, né, o nosso diagnóstico é grave. Por quê? Porque este mal, o pecado, ele vai levar o homem à morte. Ele vai levar o homem para o matadouro. Ele vai levar o homem para o inferno. A situação do homem é grave. A lei aponta para isso. Mas pastor, a lei ela não foi dada para salvar o homem? Sim e não. Ela não foi, por quê? Ela foi dada para que a gente venhamos a cumprir. Mas quem é que pode cumprir a lei? Então, quando ela não salva, ela mata. A lei, na verdade, o apontamento dela é para salvar. Mas, na verdade, ela está, quando você lê, ela vai te matar. Porque a gente não consegue cumprir o que está nela. E se você cai em uma vírgula da lei, você está condenado. Às vezes sentimos alguma coisa, né? No momento que vamos no médico para fazer exame, descobrimos outras doenças. Tem até pessoas que dizem, eu vou para o médico, porque o médico descobre outras coisas. Eu quero morrer, eu morro aqui mesmo. Tem gente que diz isso, né? Então a lei é isso. Quanto mais você lê, mais você descobre que você é corrupto, que você é pecador, que você é miserável e que você está condenado. Agora, coloca para mim o verso 8, por favor. Verso 8. Mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, despertou em mim toda sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Veja que toda sorte de concupiscência o pecado despertou em nós. Então a lei está correta. O nosso diagnóstico são várias coisas que o pecado nos trouxe. Olha, mas o pecado, tomando ocasião pelo mandamento, que mandamento? A lei, né? Despertou em mim toda a sorte de concupiscência, porque sem lei está morto o pecado. Ou seja, se não existisse lei, o pecado estava morto, não existia pecado. Mas uma vez dado a lei, o pecado ganha força em nós. Como disse lá no início, né? Por que eu sou adúltero? Porque a Bíblia diz, não adulteráveis. Então esse é o papel da lei. Por isso que com a lei ninguém pode se salvar. Agora, muito importante aqui, uma briga de gente grande está acontecendo. Coloca Romanos 7,14, por favor. Olha que briga de gente grande aqui, por favor. Romanos 7,14. Diz assim: porque bem sabemos que a lei é espiritual. Eu, todavia, sou carnal, vendido à escravidão do pecado. Por que é uma briga? Porque aquele que faz o diagnóstico do nosso pecado é a lei, e ela é espiritual, porque ela veio de Deus. No entanto, a carne em nós, ela reina, e há uma luta.
para querer fazer a vontade de Deus, mas, no entanto, o que impera em nós? O pecado, a carnalidade. O poder, agora vamos avançando mais, o poder do pecado, da força está em nós, de fazer o mal. Estava conversando com um amigo essa semana a respeito de um irmão que estava muito mal, né, pecando, né? E a gente que conhece um pouco a palavra, essa pessoa também, a mesma linguagem que ele usou, aconselhando a pessoa, foi a mesma que eu disse para ele. É uma briga, para a gente querer fazer o bem, a gente não consegue. Dentro da gente existe uma briga de gente grande. É a carne e a lei espiritual de Deus. Olha que interessante. Quem nunca assistiu, por exemplo, um filme onde existe um mal implacável, uma maldade, uma pessoa que faz é a pessoa personalizada, o mal está emplacada ali naquela pessoa, né? Ninguém consegue deter. Mas quando chega o final do filme, aparece aquele super-herói que consegue superar e prender aquele mal. É ou não é? Sempre parece aquele super-herói que consegue vencer aquela força. É a lei. O mal sem a lei estava implacável. O poder do pecado é implacável, submetendo o ser humano. Mas a lei chega e faz o diagnóstico. A melhor coisa que tem, ou melhor, a pior coisa que tem é quando você está doente, você vai no médico e o médico não descobre a sua doença. É uma aflição 2 vezes pior, porque você está padecendo, está ali emagrecendo, está ali morrendo. E o que foi, irmão? Não sei, fiz exame, deu tudo normal, ninguém descobre, né? Pior coisa é quando some, sequestram, sei lá, somam uma pessoa e passa-se os dias e não encontra a pessoa, nem que seja morta. O sofrimento é pior, né? Então, quando não tem o diagnóstico, é pior. Então, a lei, ela faz isso para nós. A lei não é má. Você pode dizer isso para teu irmão, a lei não é má, a lei é amor. Ela apenas nos diagnosticou. Ela nos condena, mas na verdade quem nos condenou foi nós mesmos. São os nossos pecados que nos condenam. Apenas a lei, ela abre a porta, irmã Marlene, para que a gente entre dentro da prisão. Ela não é má, ela não queria fazer isso, mas é o papel dela. Ela disse: se você conseguir me cumprir, fazer o que eu mando, você vai conseguir se salvar. O problema é que ninguém até hoje conseguiu cumprir a lei. Tem um jovenzinho lá que procurou Jesus, né? E: Senhor, o que é que eu vou fazer para entrar no reino de Deus? Aí Jesus disse: observa os mandamentos e será salvo. Ele disse: mas desde pequeno tenho observado, desde ter idade, meus pais ensinaram, né? Aí eu estou colocando coisas, eu tenho cumprido. Jesus disse: então falta uma coisa, vende tudo que tu tens, dá aos pobres e me segue. E a Bíblia diz que ele baixou a cabeça e foi embora. Qual é o pecado desse jovem? Alguém sabe? Hã? Avareza. Que eu disse a vocês, se você pecar em um só tio, em uma só vírgula, acabou. Ninguém consegue cumprir a lei. Agora, Romanos 5,12. Olha que coisa. Romanos 5,12. Coloca a Gabi aí, por favor. Gabi está na... Vamos ler comigo? 1, 2, 3. Portanto, assim como um só homem entrou pecado e veio pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. entenderam aí? Um só homem, Adão, entrou o pecado. Ele abriu a porta. Aí o pecado abre a porta para a morte. Olha que sucessão, bola de neve a gente está vivendo aqui. Adão peca, o pecado agora submete a humanidade, e o pecado agora abre a porta para que a morte entre na humanidade. 2 grandes problemas nós temos, meus irmãos: pecado e morte. Os 2 andam de mãos juntas, os 2 são irmãos valentes, são
São valentes que submetem e prostram toda a humanidade, desde a longínqua civilização que você imagina até os dias de hoje. O problema de todo ser humano é pecado e morte. Tem para onde correr. O homem mata porque é corrupto. O homem rouba porque é corrupto. Os dias passam, o homem morre por conta do pecado. A morte conseguiu submeter, a morte conseguiu prostrar o homem. É como se o homem estivesse ajoelhado diante da morte, diante do pecado, e ninguém pode fazer nada. Olha o que diz o apóstolo Paulo, Romanos 7,15. Olha o que diz. Vamos ler aqui a Bíblia, porque é bom a gente aprender. Romanos 7,15 diz: porque nem mesmo compreendo o meu próprio modo de agir, pois não faço o que prefiro, e sim o que detesto. Olha só, a minha versão diz assim: porque nem mesmo eu compreendo o próprio modo de agir, pois não faço o que quero, e sim o que eu não quero. Sabe o que o Paulo está dizendo? Que a força dele, dentro dele, para fazer o que ele não quer é tão grande, que na mente ele quer fazer o bem, mas na prática ele não consegue fazer. Isso é a força do pecado. Isso é a força que está dentro de nós, que nós estamos buscando a Deus na igreja, devocional, orando. Todos os dias pecamos. Imagine se você não busca, se você não tem vida com Deus. Porque essa natureza pecaminosa dentro de nós é muito forte, meus irmãos. Eu falo sempre de um rapaz chamado José Wellington, hoje é pastor. Pastor Vanderlan deu a oportunidade de dar uma meditação na EBD, né? A EBD lá tinha um período devocional. E na hora que o pastor dá a oportunidade, ele chega, lê o texto, base da sua prédica, da sua meditação. E aí, daqui a pouco, ele não consegue falar. Ele começa a chorar, chora abundantemente. E ele abre o coração e diz: meus irmãos, eu quero fazer o bem, mas eu não consigo. Eu amo a Deus, mas não consigo demonstrar esse amor por Deus. Eu quero fazer as coisas certas, mas não consigo. E chorava. E foi a pregação dele toda, não foi essa. Nunca me esqueci daqui. É o que Paulo está vivendo aqui. O bem que eu quero fazer, esse não faço, mas o mal, porque esse mal está em mim. Meus irmãos, ficam cansados de ver pessoas implacáveis em fazer o mal, a ponto de aquilo se tornar natural para ele, porque é uma pessoa que não é rendida a Jesus. Você pode dizer para teu irmão algo que vai talvez choque ele. Diz assim: o mal está em você, quer que você entenda que ele é normal, mas não é. O pecado que está em nós quer mostrar que a prática de pecar, fazer a vontade dele, é algo normal, mas não é. É como o homossexualismo, o lesbianismo, a bestialidade. Eles querem pôr a goela abaixo, que é normal. Mas logo que a gente olha e vê um deles se beijando, chama a atenção de todo mundo. Por que chama a atenção de todo mundo? Porque não é normal. Quando um está falando, a gente entende que não é normal. Aquela voz não é normal. O modo de andar extravagante não é normal. O modo de se vestir não é normal. Nada é normal. Mas é isso que o pecado quer. Goela adentro que a prática do pecado é normal. E não é, meus irmãos. Um cientista só pode fazer experiência para conhecer alguma coisa se ele conseguir dominar aquilo. E aí ele faz a sua experiência. Só depois de examinar é que ele passa a conhecer aquilo. Quando Paulo diz assim:
porque eu não compreendo o meu próprio modo de agir. Ele está dizendo, eu não consigo dominar, por isso eu não compreendo. Às vezes a gente se encontra fazendo coisas, ou falando coisas, ou pensando coisas que a gente, meu Deus, sou crente, Jesus, que é isso? Me ajuda, vem aqui. Por quê? Porque é quase como algo animal que está dentro da gente. É quase como algo, sabe, uma força maior que está dentro da gente. E a gente muitas vezes fazemos e pensamos e agimos coisas que não tem nada a ver com Jesus, está dentro de nós. Coloca aí, Gabi, capítulo 7, versos 17, por favor. Olha o que diz aqui. Neste caso, quem faz isto já não sou eu, mas o pecado que habita em mim. 18. Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita, pois o querer o bem está, não porém o efetuar. Olha que coisa. Ele diz, o querer o bem está em mim. Não é isso que ele diz? Porque eu sei que em mim, isto é, na minha carne, não habita bem. Na carne não habita bem nenhum. Mas ele diz, pois o querer o bem está aqui, ó. A mente, né? Querer na mente. O querer o bem está em mim. Não, porém, aí na hora de praticar ele não consegue fazer. Versículo 19, por favor. Porque não faço o bem, ou seja, não faço o que eu penso que quero fazer. Está aqui, ó. Né? Mas o mal que não quero, que está onde o mal? Na carne. Aí ele diz, esse eu faço. Próximo. 20. Mas se eu faço o que não quero, já não sou eu quem faz, e sim o pecado. Novamente eu digo, o problema é o pecado que está em nós. É ele que nos leva à morte. É ele que submete a nossa vontade, a nossa mente a não fazer a vontade de Deus. É o pecado que está em nós. É algo que não pode arrancar de nós, está em nós, nasce conosco. Se existe um mal implacável, este é o pecado. Forte. Nem o poder da criptonita pode barrar o pecado. A mente é o centro da guerra. Pensamos em fazer o bem, porém existe uma força contrária. Romanos 7,23 diz, mas vejo nos meus membros outra lei, que guerreando contra a lei da minha mente, me faz prisioneiro da lei do pecado, que está nos meus membros. Olha aí, está vendo? Guerreando contra a lei da minha mente. Qual é a lei da mente que Paulo está falando? Em fazer o bem, fazer a vontade de Deus. Mas ele diz, existe outra lei guerreando dentro de mim, a lei do pecado. Gente, isso é forte. Isso é muito forte. Mas aí, vamos para outra etapa. Eduardo, tchô. Se o pecado é forte, implacável, musculoso, poderoso, submete todos, para que a morte venha e venha tragá-lo, precisava de alguém mais forte, mais poderoso, alguém também espiritual, alguém forte. E é nos apresentado este alguém. Coloca por favor, Gabi, João 1:29. Olha o que diz aqui, João 1:29. O que é que diz? Já no dia viu João que vinha para ele e disse: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado
veio para arrancar o poder do pecado. Veio para destronar o pecado no homem. Nosso Jesus é maravilhoso, meus irmãos. Quando eu olho Jesus entrando em cena ali, sendo batizado por João Batista, João Batista sabia, João Batista era um camarada estudado, ele sabia a missão dele. Ele disse: espera aí, sou eu que preciso ser batizado por ti, tu vens a mim? Ele disse: deixa, vamos cumprir tudo direitinho. Ou seja, Jesus está dizendo: eu sou o exemplo, tem que cumprir, né? Porque muitos vão me seguir, em outras palavras estou dizendo aqui, né? Muitos vão me seguir, eu sou o que vou tomar a frente de todas as coisas. Aí João Batista entendeu, porque o próprio João tinha dito: eu não sou digno nem de desatar a sandália dos seus pés. Ele sabia quem era aquele que estava na frente dele. É esse aí que eu disse que vai tirar o pecado do mundo. Agora, meus irmãos, me responda uma coisa. Em Romanos 7,25, que foi o texto que a gente deu, não foi, Gabi? 7,25, ele diz assim: graças a Deus por Jesus Cristo nosso Senhor, de maneira que eu de mim mesmo, com minha mente, sou escravo da lei de Deus, mas segundo a carne, da lei do pecado, né? Meus irmãos, mesmo com Jesus, muitas vezes eu estou pecando, fazendo o que não quero. Paulo já era crente ali. Paulo não era descrente não, quando ele disse: eu quero fazer o bem e não consigo. Ele era crente. Então, como a gente vive nessa situação, nessa analogia? E aí a gente tem que entender o texto. E aqui a gente vai entrar na explicação do texto, meus irmãos. Graças a Deus por Jesus Cristo. Paulo começa dizendo: glória a Deus, louvado seja Deus por nosso Senhor Jesus. Por quê? Ele diz: de maneira que eu, de mim mesmo, com a mente, sou escravo da lei. Ou seja, lembra? Eu quero fazer o bem ali, ó. A mente. Estuda a palavra. Amar. Aí você vai tentar amar, não consegue. Perdoar. Vai tentar perdoar, não consegue. Dizimar. Vai dizimar. Não vou pagar a conta. Não vou dizimar. Visitar. Não visita. Está entendendo como é? Fazer a vontade de Deus. A cabeça quer. Mas segundo a carne da lei do pecado. Da lei de Deus na mente, mas segundo a carne da lei do pecado. Então, em resumo, nós continuamos pecando. E estamos perdidos agora. Lembra que Paulo disse: graças por Jesus Cristo. Lembra que João falou: eis o Cordeiro de Deus que tira. Aí a pergunta é: João estava blefando? João estava mentindo? Não. Eu vou ensinar algo que você nunca vai esquecer aqui. Preste atenção. Meus irmãos, os pecados que cometemos diariamente, semanalmente, mensalmente, anualmente, são consequências do poder do pecado maior, que chama pecado original de Adão e Eva. É consequência da carne corrupta que está dentro de nós. Por isso pecamos. Então, qual foi a ação de Cristo na cruz do Calvário? Esse pecado de Adão, que é a fonte de todos os pecados dos seres humanos, a gente peca porque em Adão ele pecou, porque Adão pecou. Então todos os dias pecamos, pecados costumeiros. Esse pecado corrupto de Adão nos leva para o inferno, que a gente chama do poder do pecado, o reinado da corrupção. O que é que Jesus faz? Jesus arranca esse poder. Arrancando este poder do pecado, ele também arranca o quê? Qual era a consequência do pecado? Ele também arranca o poder da morte. De uma vez só, Jesus destrói 3 inimigos: o mundo, que é representado pela carne, o pecado, o diabo e a morte. Ele vence todos os 3. Mas, pastor, nós continuamos pecando. Porém, em Jesus,
Nossos pecados foram perdoados, estão sendo perdoados e serão perdoados. O poder do pecado com Jesus não tem mais poder. Mas pastor, eu estou pecando. Você está pecando porque você ainda está vivendo na sua vida carnal. Mas a cada dia, presta atenção, esta vida carnal ela vai sendo submetida agora. Por quê? Porque é pela fé que você vai submetendo a sua carne. Pastor, isso é para todos? Não é para todos, é para aquele que Deus abre os ouvidos e os olhos espirituais. É o que os reformados chamam muito de os eleitos de Deus. Não é para todos, não é para todos que estão na igreja. É somente para aqueles a quem é dado a força do alto para submeter a carne. Quer dizer que essas pessoas que são eleitas não pecam? Não é isso que eu estou dizendo. Estou dizendo que elas pecam, mas de imediato elas pedem perdão e continuam a vida. Elas não abandonam jamais Jesus, porque a graça é irresistível. Elas perseveram até o final, não porque elas têm perseverança dentro de si, mas porque o Cristo nela faz com que elas perseverem. Elas têm, uma força do alto. Nos momentos de fraqueza, elas se levantam, porque a Bíblia diz: o justo cai 7 vezes, mas 7 vezes ele vai se levantar. Eles têm algo dentro dele que é dado por Deus. O que a gente chama de revelação específica. Que não é todos que leem a Bíblia. Ela vem da leitura da Bíblia, ela vem de dentro da palavra de Deus, mas nem todos que leem têm esta revelação. Eles conhecem o que Jesus fez, que Jesus dormiu, que Jesus comeu, que Jesus veio para a cidade e tal, que ele voltou, que ele isso, que aquilo, mas não foi revelado a tão grande salvação que é dado pelo Espírito Santo, é dado por aquele que Deus escolhe. Esses chegarão até o fim, esses conseguirão submeter o pecado, a carne e vencer a morte, assim como Cristo venceu na cruz do Calvário, e ao terceiro dia ele ressuscitou. São esses. Apesar de pecarmos, como Paulo está dizendo, eu quero fazer o bem, mas não consigo. Mas o pecado que Paulo comete, esse pecado já foi perdoado em Jesus. É isso que você tem que entender. Segunda Coríntios 5:21 diz: aquele que não conheceu pecado, ele o fez pecado por nós, para que 2 Coríntios 5:21. Olha que texto lindo, meus irmãos. 5:21. Aquele que não conheceu pecado, ele o fez para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Olha que coisa linda. Vamos lá, dona Marlene. Adão peca. O pecado entra na humanidade. Junto com o pecado, ele abre a porta de quê? Da morte. Pecado e morte é o problema da humanidade. O que Jesus faz? Ele vem e a nossa morte, ele morre a nossa morte. A nossa culpa, ele leva a nossa culpa. A nossa dívida, o escrito de dívida que nós tínhamos com Deus, ele risca. Tu que trabalha lá com como é que chama hoje? Antigamente chamava bodega, né? Hoje é o que? Mercadinho, que é? Mercearia, né? Pronto, na minha época era bodega. Faz tempo, não faz, né? Aí quando tu tem pessoa que pega fiado, tem, né? Você tem, né? Esse pessoal que quer falir a gente, né? Aí quando a pessoa chega, não sei se você faz isso, mas a pessoa chega e diz: quer pagar a conta? Aí você soma, né? Tal. Aí depois que a pessoa paga a conta, o que é que você faz? Risca. E tem uns que até dá, né? A folha, para a pessoa conferir, né? Foi isso que Jesus fez conosco. A gente estava com uma dívida que não podia pagar. Aí ele chega, morre a nossa morte, sofre a nossa dor e ele rasga a nossa dívida. E o apóstolo Paulo disse que ele encrava na cruz. Ele pega o papel riscado e crava na cruz ali, para provar para todo mundo que ele fez isso. As nossas dívidas foram canceladas em Jesus.
É o que o texto está dizendo aqui, né? Fomos feitos justiça de Deus, ou seja, fomos justificados em Jesus. Chegaram para Lutero uma vez, Lutero com essa Anthony, com essa ânsia de ser um reformador, porque ninguém é reformador à toa não, meus irmãos. Ele planejou aquilo. Pessoas chegaram para ele e disseram: olha, você vai longe, Deus vai te usar para isso, você estudou para isso, você é um que Deus vai usar. Então ele planejou, ele orou, ele buscou isso. E os historiadores dizem que ele chegaram uma pessoa personalizada em Satanás, é uma pessoa, e disseram: se você não vai conseguir ser essa pessoa que você quer ser. Disse: por que isso? Porque está aqui, ele pegou a lista dos pecados, e não tem aquele negócio de compra que a gente faz, né? A gente faz a compra, aí a menina quer a notinha, quando a gente pega a notinha, a menina está fazendo assim. Pronto. Aí chegaram para Lutero e: ó, você fez isso, você pecou, fez isso. Como é que você pode ser um grande vulto do Senhor, o vulto de Deus? E ele calmamente, lendo a lista, um por um, concordando. Aí quando chegou no final da lista, aí fez: mas está faltando uma coisa aqui. Aí está faltando o quê? Está faltando você colocar na lista que o sangue de Jesus Cristo me purificou de todos os meus pecados. É esse o papel do cristão. Se ele não crer que o sangue de Jesus lhe purifica, ele fica pelo caminho, ele não persevera. Por quê? Porque a nossa luta não é contra carne nem sangue, mas contra principados e potestades. São contra os dominadores que querem entrar na nossa mente. A mente é o quê? É onde a gente quer fazer a vontade de Deus. Se ele consegue persuadir a nossa mente, a gente não consegue fazer a vontade de Deus. Meus irmãos, o que é que eu digo aqui sempre para vocês, né? Você vai ter um pastor abusado nessa questão. Santa Ceia, né? Eu digo: venham para a Santa Ceia. Não falta Santa Ceia, não é, Amanda? Brigo aqui. Venha, por quê? Porque a Santa Ceia é a demonstração pública de que você pertence ao corpo de Cristo. É o momento que Cristo mandou. Se existe um culto que Cristo mandou fazer, é o culto de Santa Ceia. Ele diz: fazer isto em memória de mim. Se é um culto que eu não posso faltar, mesmo que me falte uma perna, um braço, eu tenho que vir, é o culto de Santa Ceia. Não devo faltar nenhum culto, porque eu me encontrar com o meu Senhor. Mas Santa Ceia é primordial. Para finalizar, Romanos 3, 24, por favor. 3, 24. Eu vou ler e você acompanha bem detalhado, tá certo? 3, 24. Olha o que diz: sendo justificados gratuitamente. Por que gratuitamente, meus irmãos? Você pagou alguma coisa? Foi de graça. Você pediu para ser salvo? Não. Ele fez isso. É o que a Bíblia chama de amor incondicional. Não teve nenhuma condição para ele fazer isso. A gente não podia agradar, a gente não podia fazer: Jesus, eu estou morrendo, me salva. Não tem como fazer isso. O morto não pode falar, o morto não pode se levantar. Estávamos mortos. O que ele faz? Ele nos revive e traz para a presença dele de novo. Sendo justificado gratuitamente por sua graça, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, 25, a quem Deus propôs no seu sangue, olha o sangue aí, como propiciação mediante o quê? A fé. Porque o justo viverá por fé, para manifestar sua justiça, por ter Deus, na sua tolerância, deixado impunes os pecados anteriormente cometidos. Olha só, próximo. Tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente, para ele mesmo ser justo e o justificador daquele que tem fé em Jesus. 27. Onde, pois, a jactância foi de toda excluída. Por que lei das obras? Não, pelo contrário, pela lei da fé. 28. Concluímos, pois, que o homem é justificado pela fé
independentemente das obras da lei. Dona Marlene, só existe um justo e justificador, ele é Jesus Cristo. E só encontramos justificação nele através da fé nele. Não é a fé em Maria, nem em José, nem em João. Ninguém, nem anjo Gabriel, nem Miguel, nem Josiel, nem Misael, nem Meriel, nem Eliel. Ninguém. Ninguém pode salvar a não ser Jesus Cristo. Por isso ele disse: eu sou o caminho, eu sou a verdade, eu sou a vida. Ninguém vem ao Pai senão por mim. Foi o que ele disse. Nele somos justificados pela fé. Pastor, mas eu peça perdão, continue a caminhada, porque os teus pecados foram perdoados, estão sendo perdoados, será perdoado. O reino de Deus já foi te dado, está sendo dado e te será entregue. Amém, meus irmãos? Que você cresça e amadureça, seja um cristão maduro, entendendo que Cristo fez por você. Cristo te justificou, Ele tirou o poder do pecado de te levar para o inferno, mas para isso você tem que crer nele, porque a justificação é pela fé em Jesus. Amém? Fiquemos em pé. Eu sempre fui um jovem medroso, até que me tirasse a paciência. Quando só eu subia o sangue para a cabeça, eu perdi o medo. Aí eu ia para matar ou para morrer. Eu era desse jeito. Mas eu era muito medroso. Eu evitava briga, eu evitava confronto. Quando eu via um amigo ou melhor, um inimigo, eu passava do outro lado para não ter que brigar, porque eu era medroso, né? Apesar de ter uma fama da ditadura, eu era muito medroso. Agora é aquele tipo de gente, entrar numa briga, passar aí era difícil. E o que mais me chamou a atenção, uma das coisas que mais me chamou a atenção, que Deus usa as coisas que a gente menos imagina para atrair os eleitos. Interessante. Deus usa as suas maneiras para atrair os eleitos. Uma das coisas que me trouxe para Cristo e me identificar principalmente com a cristandade evangélica foi o poder de Deus sobre os demônios. Porque eu, como jovem, eu sempre tinha em mente assim: eu quero ficar ao lado mais forte. Então eu queria ser poderoso em termos de quê? Para lutar contra os inimigos, né? Eu treinava musculação, tomava bomba para ficar forte, para ninguém me bater. Eu sempre queria ser alguém que superior em termos de força. Quando eu vi um pastor orando sobre uma pessoa que estava endemoniada, eu estava passando numa casa assim, ia ter uma festinha. Na hora que eu passei, todo mundo passando, a TV ligada, eu parei em frente à TV, todo mundo passando e olhando para mim, eu olhando, e vi toda a expulsão demoníaca e o pastor com autoridade fazendo aquilo ali. Aí eu disse: que coisa. Aí disse: lá está fazendo o que? Não é um negócio que eu vi aqui, aqui ficou na minha cabeça. Quer dizer que esse Jesus esse poder todo, e a partir dali se despertou. Jesus, vou procurar quem é esse Jesus, né? E foi ali que começou meu despertamento, porque o maior está conosco. A Bíblia diz isso, né? Maior é o que está em nós do que o que está no mundo. Não tem problema nenhum dizer que teu Deus é grande e poderoso, né? E fica do lado dele, viu? Fica do lado dele, porque senão a pancada é feia, viu, Amanda? Fica do lado mais forte, poderoso, o Senhor que faz milagres acontecer. Amém? Viu isso ontem, né? Eita, tem coisas, Edilene, tem coisas que a gente só vai saber quando chegar no céu. É verdade ou não é? Meu amigo. Colocar um revólver na sua cabeça e nada acontecer, por muito pouco, a pessoa morre? É ou não é? Por muito pouco. Pai, nós te louvamos, te agradecemos, porque em Cristo fomos justificados. Em Cristo recebemos o perdão, recebemos, Senhor, o cancelamento das dívidas,
Recebemos em Cristo a justificação. Somos livres do pecado, do poder do pecado. Deus, pecamos, porque ainda a carne está em nós. Mas um dia, aleluia, esse pecado e esta carne não habitará mais em nós. Um dia teremos um corpo glorificado, onde somente a tua vontade reinará em nós. Aquilo que o teu filho, o apóstolo Paulo, falou, que estava na mente dele em querer fazer e não conseguia, nós vamos fazer sem nem forçar, porque em nós habitará a luz divina eternamente. Pai, muito obrigado. Amadurece o teu rebanho que aqui está. Revela coisas espirituais da tua palavra a estas pessoas, que elas entendam que foram para um alto preço e que este alto preço é creditado pela fé em Jesus Cristo. Nos ajuda, Senhor, a vencer a carne, a submeter o pecado e um dia vencer também a morte, assim como o nosso Senhor venceu, para a glória e louvor do teu nome. Amém, meus irmãos?